Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina de Biossegurança e Bioética. E, na aula de hoje, iremos explorar a terceira unidade do nosso material didático, que se chama Especificidade em Rotina Laboratorial. E aí você deve estar se perguntando, por que um profissional da saúde deve conhecer as especificidades e rotinas de um ambiente laboratorial? E por ambiente laboratorial, compreenda também a sua expansão para ambientes clínicos e hospitalares. Você já se refletiu sobre essa temática? Pois é, justamente pela especificidade e pelas minúcias presentes nesses ambientes é que todos os profissionais da saúde devem conhecer as formas de comunicação, as formas de alerta e as formas de sinalização presentes dentro desse ambiente. Faça a seguinte reflexão. Imagine que você está no seu primeiro dia de trabalho dentro de um ambiente profissional da área da saúde, como este que nos cerca. E aí você irá começar a realizar as suas atividades e a sua ambientação, porém sem conhecer as minúcias e as especificidades dos diferentes laboratórios e das estruturas que te cercam. Se não houvesse uma linguagem padronizada ou se não houvesse uma forma de comunicação visual organizada para os riscos presentes e as atividades ali realizadas, seria muito complexo e seria difícil realizar as atividades de forma segura, ou ao menos ter um entendimento básico daquilo que se realiza em cada ambiente. Justamente por exigir e requerer uma precisão na comunicação, é que conhecer as diferentes simbologias e conhecer as diferentes informações apresentadas e contidas dentro de espaços profissionais e ambientes de trabalho como esse, é que a simbologia configura como uma especificidade imprescindível da nossa prática profissional. E para que a gente possa abordar as temáticas desta nossa aula e dessa unidade, temos alguns tópicos específicos a serem perpassados, sendo eles níveis de biossegurança, a simbologia aplicada propriamente dita, os mapas de risco e a biossegurança e os organismos geneticamente modificados. Notem que essa unidade e todos esses tópicos, eles compreendem detalhes e minúcias sobre a atuação dos profissionais de saúde dos mais variados segmentos dentro de ambientes profissionais, laboratoriais, clínicos ou hospitalares. Conhecer os níveis de biossegurança a serem aplicados e a serem contidos dentro de um ambiente profissional, dentro de um ambiente laboratorial, faz com que você automaticamente se remeta às medidas de proteção, barreiras primárias e secundárias que devem ser adotadas ao adentrar esse tipo de ambiente. Na sequência, conhecer a simbologia é imprescindível para que a gente possa ter uma atuação profissional segura e ainda realizar as nossas atividades da melhor forma possível dentro desse ambiente. Os mapas de risco também configuram-se como sinais de aviso visuais e pictográficos acerca dos riscos presentes nas diferentes localidades e nos diferentes espaços dentro de um ambiente profissional, indicando para a gente, em determinada localidade, qual é o nível e qual é a caracterização do risco ali presente, para que você possa, antes de realizar a sua atividade e antes de adentrar a esse ambiente, estar ciente, perceber e analisar e ainda avaliar os riscos presentes naquele espaço. E por fim, a biossegurança e os organismos geneticamente modificados que trazem para a gente a necessidade de reflexão sobre o avanço da ciência no tocante à manipulação e alteração do material genético e o quanto este avanço vai refletir nas normas de biossegurança que devem ser adotadas para que toda essa pesquisa e todo este avanço tecnológico e científico possa ser conduzido de forma segura, evitando que hajam implicações para a saúde do nosso paciente ou ainda para a saúde do meio ambiente. Lembrando que a população vai sempre apresentar um quadro de saúde que seja reflexo das características ambientais. Portanto, o contato com um organismo geneticamente modificado, cujos impactos e alterações são desconhecidas, pode representar, sim, um risco à saúde do paciente, da população e do meio ambiente. E para que a gente possa dar conta neste nosso encontro de todos esses tópicos, temos alguns objetivos de aprendizagem a serem alcançados, sendo eles conhecer os diferentes níveis de biossegurança em laboratórios de serviço de saúde, compreender as especificidades da simbologia aplicada em laboratórios de serviço de saúde, conceituar mapas de risco voltados aos ambientes hospitalares, considerando estes como padrão e modelo de laboratório ou espaço clínico, e explicar os organismos geneticamente modificados e conhecer as suas aplicabilidades dentro dos serviços de saúde. Iniciaremos então com os níveis de biossegurança.
Os níveis de biossegurança, conforme a gente já abordou brevemente na nossa primeira unidade, são classificados em 4 níveis, sendo o primeiro deles, o NB1, ou nosso nível de biossegurança 1, responsável por uma estruturação geral do laboratório. Então, compreende-se que este espaço é um espaço básico onde são realizadas atividades que envolvem contato de profissionais de saúde ou profissionais da equipe técnica de atuação, por exemplo, com pacientes, amostras ou qualquer outro recurso que se faça presente dentro de um ambiente laboratorial. É considerado, então, o nível básico, até porque as estruturas presentes dentro desses ambientes também serão estruturas básicas, que possibilitarão que os profissionais ali imersos possam realizar as suas atividades, sejam elas mais simples, precisas, dentro desses espaços. Observe esse ambiente que nos cerca. Aqui nós temos alguns equipamentos, nós temos alguns objetos que são comuns à rotina laboratorial de profissionais que estão imersos nesses ambientes. E a estrutura aqui apresentada configura-se também como uma estrutura de nível de biossegurança número 1 e um nível básico. Por quê? Possuem algumas características e especificidades que dão conta da realização de atividades que são consideradas, quanto ao risco biológico, de baixo nível, como, por exemplo, práticas em microbiologia, como a gente pode observar aqui na nossa capela, na nossa estufa de fluxo, ou ainda dentro da nossa cabine de segurança. É considerado também um ambiente de baixo risco individual e coletivo, porque as análises e as atividades aqui realizadas em um espaço como esse não configuram-se como uma atividade impactante. Por quê? Existe um espaço, existe uma métrica, existem condições de que os colaboradores realizem suas atividades dentro desses ambientes sem comprometer a coletividade, o que não acontece, por exemplo, em laboratórios que têm níveis de biossegurança muito avançados. Por quê? Justamente porque as análises e reações e processos que ali ocorrem configuram-se em uma amplitude muito mais significativa que irá necessariamente configurar um potencial risco à saúde dos profissionais ali presentes. Então, os laboratórios de níveis de biossegurança número 1 vai compreender a manipulação e a presença de agentes biológicos da classe de risco número 1, como, por exemplo, os lactobacilos e os bacilos, que são micro-organismos comuns. Claro que alguns desses podem estar associados em suas diferentes espécies dentro desses grupos, podem estar associados a alguma enfermidade, porém, as estruturas dos bacilos e dos lactobacilos são as mais simples, contudo, são as mais fáceis de serem manipuladas dentro dos micro-organismos patogênicos, por exemplo, e possibilitam que a manipulação e as práticas realizadas envolvendo esses micro-organismos se deem de forma segura. Exemplos de laboratórios de níveis de biossegurança número 1 são laboratórios de microbiologia, laboratórios de análise gerais e também laboratórios de pesquisa, ensino e extensão, que são comuns às organizações de ensino, como no caso as faculdades e universidades, e ainda os centros universitários. E agora, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esses níveis de biossegurança, vejamos o que configuram-se enquanto obrigatório em termos de barreiras primárias. É de conhecimento geral que os equipamentos de proteção individual e coletiva devem ser adotados sempre que presentes dentro de ambientes como esse. Contudo, a utilização dos equipamentos de proteção individual, como luvas, vestiários, aventais, uniformes e jalecos, são requeridos enquanto barreiras primárias para evitar contato direto com agentes e fatores de risco, nesse caso, agentes biológicos de risco. É obrigatório o uso de calçados fechados, que possam proteger os pés dos colaboradores ou dos profissionais contra sinistros, que podem ser relacionados a riscos químicos, físicos, biológicos ou ainda de acidentes, e até mesmo ergonômicos. É importante salientar também que as normas de biossegurança para o nível 1 irão se fazer presentes e obrigatórias em todos os demais níveis de biossegurança observados nos laboratórios e nos ambientes profissionais. Óculos de segurança e protetores faciais devem sempre se fazer presente assim que os procedimentos requererem, ou seja, estamos neste ambiente para realizar uma análise que envolva reagentes que liberam calor. E para evitar o risco desse colaborador estar em contato com esta substância, deve-se, com base no seu procedimento operacional padrão, sempre no procedimento e no POP da análise a ser realizada, consultar os equipamentos de proteção que devem ser utilizados. E neste nosso exemplo, um óculos de segurança e um protetor facial
reduziria o risco de exposição ou mesmo de contato com esta substância, este reagente, essa amostra em elevada temperatura, diminuindo o risco de exposição ocupacional deste colaborador. Então, é importante lembrar que em níveis de biossegurança número 1, as práticas, os equipamentos e toda a paramenta necessária será sempre indicada com base na complexidade da análise ali realizada. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre as características de um laboratório com nível de biossegurança número 1, ou NB1, reparem nesse ambiente que nos cerca. Estamos dentro de um laboratório padrão, onde são realizadas das mais básicas análises possíveis. E para que esse laboratório possa se configurar como um espaço seguro, alguns parâmetros devem ser observados. E algumas características desses ambientes também devem ser observadas. Por exemplo, em laboratórios de biossegurança número 1, a presença de torneiras é obrigatória para a higienização das mãos, antes da realização das análises e posterior à realização de todas as análises microbiológicas. A utilização da luva, como já é de conhecimento, não substitui a obrigatoriedade da higienização das mãos, sobretudo no contato com amostras biológicas ou ainda em profissões e segmentos da saúde que envolvam o contato direto com o paciente. Ainda, as bancadas e os espaços destinados a comportar essas estruturas devem ter condições de suportar o peso e as características dos equipamentos. Reflita comigo, se eu estiver dentro deste espaço e estiver utilizando um equipamento mais pesado do que a bancada pode comportar, obviamente eu terei uma exposição ocupacional a um risco de acidente, ou um risco de sinistro, ou mesmo a um risco ergonômico na operacionalização da minha atividade e da minha análise. Portanto, todas as bancadas devem suportar o peso das estruturas ali comportadas. As janelas ainda devem ser alocadas de forma que possam ser lacradas, para que haja a barreira física de contaminação com o meio exterior e também de contato com as amostras, fazendo com que haja uma proteção adicional. E outra característica muito importante é quanto à nossa superfície de limpeza. Todas as estruturas e superfícies e materiais que compõem os nossos espaços, que compõem o mobiliário, que compõem as superfícies, devem ser de fácil limpeza, possibilitando uma higienização adequada para manter o ambiente seguro após a realização das análises, ou para que o ambiente possa ser higienizado após a presença das amostras, por exemplo, ou realização de análises que possam implicar no extrapolamento, no derramamento ou na extrapolação do conteúdo ali presente, a depender da amostra. Então, todas essas características, elas devem se fazer presentes nos laboratórios NB1 e, consequentemente, devem ser transpostas aos laboratórios de níveis mais avançados. E agora, em relação ao nosso laboratório NB2 e as características que devem estar ali presentes. Os agentes manipulados, os agentes biológicos, no caso, manipulados nesse laboratório com esse nível de biossegurança, eles são capazes de provocar infecções no homem e nos animais. Portanto, as pesquisas que se realizam dentro desses espaços, elas são voltadas à manipulação destes agentes infecciosos. Estes agentes infecciosos também apresentam potencial de propagação para o meio ambiente, porém de forma limitada, sendo possível utilizar de ações, barreiras primárias e secundárias e com a própria estrutura organizacional deste ambiente para diminuir esse risco de propagação, tanto para contato com a população, tanto para contato com o meio ambiente. Medidas terapêuticas e profiláticas eficazes são existentes contra os agentes que são manipulados nesse nível de biossegurança dentro desses laboratórios que têm essas estruturas. Então, se eu estou dentro de um laboratório com um nível de biossegurança número 2, é de fato e é conhecimento que os organismos que eu estiver manipulando ou que eu tenho contato enquanto profissional dentro desse ambiente possuem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes em caso de exposição, contaminação ou ainda no caso de algum sinistro envolvendo esse tipo de material biológico e o profissional que está atuando nesta análise, nessa condução ou neste atendimento. E ainda, os laboratórios de nível de biossegurança número 2 são aplicados, por exemplo, em laboratórios clínicas, diagnósticos e laboratórios escola. E no caso dos laboratórios escola, onde são realizadas análises e práticas voltadas à formação de profissionais de saúde, por exemplo, como coleta de material biológico, manipulação de micro-organismos, confecção de meios de cultura, entre outras ações que são
intrínsecas e pertinentes à formação destes profissionais. São exemplos de agentes manipulados dentro desses ambientes o vírus da hepatite B, o HIV, a salmonela e o toxoplasma. São exemplos de micro-organismos também designados para este nível de contenção. Ainda que haja um risco e um potencial relacionado à presença desses micro-organismos, medidas profiláticas eficazes são conhecidas para remediar e tratar situações de exposição ou de contaminação quando houverem. Configuram-se como barreiras primárias do nosso laboratório de segurança número 2. O uso de máscaras e protetores faciais, óculos e outras proteções contra respingos, que no caso podem ser os face shields também. Lavatório com torneira de acionamento sem uso na mão. Vejamos, se eu estou manipulando e estou presente dentro de um laboratório que apresenta um risco maior de exposição a agentes patogênicos ou a micro-organismos que possam vir a causar algum dano tanto ao profissional quanto ao paciente, é necessário que eu possa fazer a medida de higienização sem comprometer a higienização das mãos já realizada, ou seja, ao acionar torneiras, ao fechar e abrir fluxos de água, eu preciso pensar em como reduzir esse impacto, em como evitar que esse nível de exposição aconteça. E para isso, os acionamentos sem o toque da mão se fazem presentes, como por exemplo o acionamento com o pé, ou ainda as alavancas que possam ser acionadas e manipuladas com os cotovelos, são presentes e necessários nesses tipos de laboratório. O uso de jalecos, gorros e uniformes de proteção também são barreiras primárias obrigatórias nesse tipo de estrutura. E o uso de luvas quando houver contato direto com materiais ou superfícies e equipamentos contaminados. E agora façamos uma reflexão. Aqui, nessa nossa capela, onde estão manipulados os agentes microbiológicos, os micro-organismos que compreendem esse nível de biossegurança e que se fazem necessários ser manipulados dentro deste nível de biossegurança, após a realização, após uma atividade de análise dentro desse espaço, você acha que é correto um colaborador simplesmente finalizar a sua análise aqui dentro deste espaço, contendo ali a segurança, a barreira primária e secundária para a sua análise e proteção, simplesmente deixar a bancada sem realizar nenhuma medida de higiene? Isso seria incorreto e iria se configurar como um extensor e agravante de risco ocupacional. Portanto, vale relembrar e mencionar novamente os procedimentos operacionais padrão e as normas de boa conduta dentro desses espaços, para que os colaboradores possam dividir, os profissionais possam dividir essas áreas coletivas, realizando todas as suas funções, garantindo a qualidade do ambiente, a qualidade e higiene dos espaços e equipamentos utilizados, para que todos possam realizar as suas atividades sem expor os demais presentes desse ambiente, também chamados de atores, aos riscos inerentes a essa atividade. E também a presença de cabines de segurança biológica, ou a nossa CBS de classe 1 e classe 2. E aí você pode estar se perguntando, o que diferencia uma cabine biológica quanto ao seu nível de segurança para ser classificado em 1 ou 2? As cabines de segurança biológica, elas têm algumas diferenças que fazem com que elas sejam requeridas para determinadas práticas. Por exemplo, uma cabine de segurança biológica de nível 1, ela irá possuir apenas um fluxo e um filtro EPA, né, que a gente já tratou lá nas nossas medidas e análises de segurança e impactos laboratoriais. Contudo, esse filtro EPA ele garante apenas a seguridade do colaborador, ou seja, existe um fluxo de ar dentro desta capela que faz com que o colaborador esteja seguro do contato com o material biológico ali presente. Contudo, as cabines de segurança biológica de nível 2 possuem também um fluxo vertical que irá proteger a amostra ou material biológico ali presente de contaminação também de contato pelo colaborador. Então vejam só, ao passo que a nossa cabine biológica número 1 possui apenas uma proteção, claro que ainda que haja diminuição significativa dos riscos para o colaborador, ela possui apenas uma proteção para o profissional, ao passo que a 2 possui uma proteção para o profissional e também evitando a contaminação da amostra. Isso acontece em alguns casos onde materiais biológicos e linhagens de micro-organismos puras, por exemplo, são manipulados, evitando que eles sejam contaminados e que todo o seu cultivo microbiológico venha a ser danificado ou exposto a um risco.
Quanto às barreiras secundárias, é exigido um sistema de portas com tranca para que o material contido dentro deste laboratório ele possa ser acondicionado de forma segura e que seja somente relacionado à presença de pessoal e profissional autorizado para tanto. Lavatórios com torneiras com acionamento de mãos, novamente, para que haja diminuição da propagação de possíveis vírus, possíveis micro-organismos que foram manipulados por profissionais ali presentes. O sistema central de ventilação com janelas vedadas. Vejam a diferença, se antes num laboratório de nível de segurança número 1 eu tinha janelas que poderiam ser abertas mais com sistemas de vedamento, aqui eu tenho a obrigatoriedade de janelas 100% vedadas. Por quê? O material biológico aqui manipulado apresenta um risco, ainda que não tão intenso como nos demais níveis de biossegurança, mas significativos para a saúde da população e para o meio ambiente. O que se faz necessário, então, pensar em formas de proteção que sejam físicas contra a entrada de vetores, por exemplo, ou insetos, micro-organismos, animais e até mesmo pessoal não autorizado que possa transitar por este espaço. Anticâmara, que consiste em um espaço para troca de vestimentas, um espaço com fluxo de ar atuando como uma barreira secundária e que seja de entrada prévia ao laboratório. E ainda um sistema de geração elétrica de emergência. Sobretudo quando você tem um acondicionamento de amostras microbiológicas e virais que em estado de dormência necessitam de temperaturas negativas proporcionadas por refrigeradores para se manterem inativos e para que possam também evitar a proliferação de outros organismos dentro dessa amostra, evitando até a própria contaminação cruzada. Em relação ao nosso nível de biossegurança número 3, temos as especificidades em relação aos agentes biológicos de classe de nível 3, uma classe de risco mais elevada em comparação aos demais. E são exemplos os micro-organismos causadores do botulismo e o Bacillus anthrax, que é o causador da doença do carbúnculo. Reparem que para esses tipos de micro-organismos, os agentes biológicos eles vão poder, caso em contato, caso de extrapolação, vão causar doenças sérias e fatais, tanto no meio ambiente, quanto em contato com a população, como resultado de uma exposição ou de uma inalação, por exemplo. O que nos faz refletir lá nas normas que devem ser consideradas para manipulá-lo. Será que um micro-organismo com este potencial patogênico, com este risco para a população, pode ser manipulado em um espaço como este, por exemplo, que não contém, por ser um laboratório de nível de biossegurança mais básica, não contém as estruturas e os equipamentos necessários para uma manipulação mais complexa. Portanto, o nível de biossegurança número 3 deve ser, as atividades inerentes a este nível de biossegurança deve ser realizado somente nos espaços que contenham as estruturas, as barreiras primárias e secundárias obrigatórias para esse tipo de realização. Como barreiras primárias, a gente vai então transpor as anteriores do nível de biossegurança número 2 e, consequentemente, também do 1 para a presença dentro deste laboratório, dentro deste nível de biossegurança. O que difere nesse contexto são as barreiras secundárias, sendo exemplos. O acesso restrito, o acesso deve ser restrito a este ambiente, óbvio, para evitar a presença de pessoal não capacitado e que pode se expor a um risco por estar presente e imerso dentro deste ambiente. E as instalações, a projeção, o próprio laboratório, ele deve estar separado das áreas de trânsito dentro da mesma estrutura predial. Então, por exemplo, eu tenho um complexo de laboratórios de diagnóstico, de análises clínicas, onde são realizadas as mais variadas atividades voltadas à área de saúde. Contudo, existem áreas onde transitam com maior intensidade os diversos atores, os colaboradores, o público externo, pacientes, o que nos faz pensar que essa estrutura não pode estar alocada próximo a esse fluxo intenso de pessoas. Uma sala para troca de roupa deverá ser incluída no laboratório, semelhante ao sistema de antecâmara, mas para que as vestimentas, e aí considerando até os próprios calçados e todos os aparatos necessários para o ingresso dentro deste laboratório, devam ser alocados para evitar a contaminação com agentes externos no laboratório. Lavatórios com torneiras com acionamento sem o uso das mãos também se fazem necessários. E um sistema central de ventilação contendo os filtros EPAs. E as janelas devem ser devidamente lacradas para evitar também contato com o meio externo. E a descontaminação do material deve ser realizada via autoclave, desinfecção química,
ou incineração em estruturas e ambientes presentes dentro deste nosso complexo. Pense nesse exemplo, um complexo de análises e serviços de saúde com estruturas requeridas para isso deve conter as informações e os requisitos necessários para realizar todas as atividades necessárias para garantir a qualidade. E quando a gente pensa em todas as atividades desse nosso sistema, desta nossa cadeia de serviços de saúde, precisamos considerar também a gestão dos resíduos, o descarte adequado das amostras, a descontaminação, a esterilização e a limpeza. Portanto, as estruturas necessárias, os ambientes necessários para essa gestão consciente dos resíduos gerados também devem estar presentes dentro deste nosso complexo. E, por fim, o nível de biossegurança número 4, que se configura como o nível mais elevado de biossegurança. E dentro destes laboratórios que têm essa complexidade e este nível de biossegurança, os principais causadores de doença ao homem e ao animal, no caso, são vírus com complexidades elevadas, como, por exemplo, o vírus do Ebola, para a qual também uma medida de profilática, uma medida de assistência eficaz à saúde em caso de exposição também não existe, também não é conhecida. Portanto, o nível máximo de biossegurança deve ser adotado para qualquer prática que se faça presente dentro desses laboratórios. E trazendo um pouquinho para o contexto da nossa contemporaneidade, reflita sobre o caso do desenvolvimento de vacinas, por exemplo, para o novo coronavírus. O novo coronavírus configura-se, então, como um agente de alto risco, em que até então medidas de profilaxia e tratamento terapêutico não eram conhecidas. Portanto, para a manipulação dessas amostras, para que a gente pudesse desenvolver uma vacina eficaz e ainda manipular este agente, era necessária a adoção, dentro dos espaços laboratoriais, dos níveis de biossegurança mais elevados, que é o que a gente vê nessa imagem aqui para a gente, ó, representando um colaborador munido de luvas, de jaleco, de um capote, de máscaras específicas para a presença dentro destes ambientes, que possuem filtros e sistemas de tratamento, ou máscaras específicas para manipulação de agentes pandêmicos e também protetores faciais. Isso nos faz refletir o quanto a presença ou periculosidade de um agente reflete nas normas e impacta nas normas de segurança que devem ser adotadas para a sua manipulação. E se você provavelmente está se questionando, certo, se eu compreendo que um agente biológico ele tem esse risco e esse potencial de causar danos à saúde da população e do meio ambiente, por que eu devo manipulá-lo? Por que eu preciso fazer manipulação do seu material genético? Justamente para encontrar respostas e soluções que sejam de interesse da humanidade, como, por exemplo, vacinas, remédios ou outros adventos de potencial biológico que sejam de interesse da humanidade. Por isso que esses laboratórios de biossegurança com um nível mais elevado existem e por isso as normas, tanto de estrutura quanto de equipamentos que devem ser adotados e se fazem presentes dentro desses ambientes, devem ser seguidos à risca, para que haja também um atendimento a uma questão legislacional e a diminuição dos riscos observados para a saúde da população e do meio ambiente. Seguindo com os tópicos que fazem parte desse nosso encontro e dessa nossa aula, a gente parte para a simbologia aplicada. E provavelmente a parte de biossegurança que mais vai se fazer presente dentro da sua atuação enquanto profissional de saúde. Porque a parte de simbologia representa para a gente toda a sinalização visual, não visual, pictográfica, relacionada à sua atividade laboral dentro de um espaço. Ou seja, ao entrar em um espaço profissional, eu devo conhecer os riscos ali presentes e eu devo conhecer e reconhecer as sinalizações ali presentes, para que eu possa tomar as medidas necessárias, evitando condutas inadequadas e evitando a exposição a um risco ocupacional. Esses sinais são comumente divididos em sinais de aviso, sinais de proibição, sinais de obrigação, orientação e salvamento e também sinais de controle a incêndio. Vale lembrar que essa parte de simbologia aplicada configura e comporta para a gente uma das partes da biotecnologia e da biossegurança que a gente mencionou no nosso primeiro encontro. A biossegurança, por ser um ramo e uma área da ciência amplo, configura também, além da parte da tecnologia e do conhecimento necessário para a manipulação do material genético, contempla a parte de segurança dentro de ambientes e a parte de normatização quanto às condutas, normas e ações que devem ser realizadas para evitar uma exposição da saúde do colaborador e do meio ambiente nesses profissionais.
Claro que, como todas as normas que são observadas dentro desses espaços, desses ambientes, a simbologia ela é regulamentada por uma norma regulamentadora número 26, em conformidade com as normas da ABNT, que é responsável pela padronização da sinalização de segurança. Considerem o seguinte exemplo. Você está realizando as suas atividades hoje no laboratório X. E a partir do ano que vem, você passa a ocupar um novo cargo e uma nova função no laboratório Y. Se as sinalizações ou se as normas básicas forem diferentes dentro desses espaços que também configuram-se como espaço de atendimento à saúde, como os colaboradores, nesse nosso exemplo você, vai poder realizar as suas atividades evitando uma exposição desnecessária a um risco, ou ainda estando desatento ou exposto a um risco ao qual você não tem conhecimento. Para isso, surge uma padronização que é reflexo de um esforço também da Organização Mundial das Nações Unidas e das outras agências de regulamentação que visam e padronizam normas de segurança em diferentes espaços. E aqui extrapolem também os espaços laborais e levem essa observação e esse intuito de reconhecimento das sinalizações de segurança para os espaços que comportam uma estrutura laboratorial, como, por exemplo, um complexo de laboratório ou ainda uma estrutura, os próprios corredores que antecedem a entrada aos laboratórios. Lá vai ser possível também encontrar sinalizações de segurança que serão familiares e de familiaridade dos profissionais ao início de suas atividades. É importante notar também que as sinalizações de segurança possuem diferentes formas, tamanhos e designs. Ou seja, elas podem ser observadas em formatos circulares, triangulares e retangulares. E as colorações envolvidas também estão relacionadas a cada risco que ela representa. Então teremos variações relacionadas à coloração vermelha, alaranjada, amarela, azul, branca, púrpura, preta, cinza e verde. E essas diferentes normatizações e essas diferentes colorações estão relacionadas a um tipo de risco representado por essas sinalizações. E agora vamos conhecer as principais sinalizações utilizadas na área da saúde, que serão necessárias para que você realize as suas futuras atividades profissionais de forma segura e conhecendo os riscos presentes dentro desses ambientes. O nosso primeiro tipo de sinalização são os sinais de aviso, e eles trazem para a gente algumas informações imprescindíveis. Vejamos, dentro deste nosso espaço a gente pode ter a presença de um risco biológico em função da presença de uma capela para a realização das atividades e de amostras biológicas. Contudo, um sinal de aviso de risco biológico está aqui, apresentado para a gente em ambiente adequado, próximo à capela, indicando e sinalizando para este colaborador, para este profissional, que existe um risco biológico intrínseco à presença naquele ambiente, à realização de atividades profissionais próximas àquele equipamento. Então, os sinais de aviso têm por finalidade alertar e avisar os colaboradores da presença de um risco ali presente. Todos os sinais de aviso observados dentro dessa classe em ambientes profissionais da área da saúde terão as mesmas características, como, por exemplo, formato triangular e uma coloração amarela e uma coloração de contraste negra, ou seja, é um triângulo com o seu sinal amarelo e os seus caracteres no meio em cor negra, e sempre contendo a faixa amarela após o sinal negro, opcional. Então você vai encontrar sempre uma padronização dentro desses riscos. E aqui, por exemplo, a gente observa o sinal de risco de radiação, perigo de incêndio ou risco de inflamabilidade, e o sinal de atenção. Este sinal ele pode estar presente em proximidade a todo equipamento ou atividade que requeira uma atenção específica do colaborador. Como, por exemplo, dentro deste nosso espaço, deste nosso cenário, caso eu vá realizar uma análise dentro deste equipamento, dentro dessa estrutura que libera energia e que libera calor após a realização. Eu devo estar atento, antes do meu contato com este equipamento, a um risco presente. Então, quando houver um sinal de atenção, obrigatoriamente haverá em proximidade ao equipamento, ao ambiente ou à estrutura, a indicação do que aquele risco sinaliza, ou a indicação do porquê a atenção deve ser redobrada nesse contexto. Risco de choque elétrico ou risco de exposição à eletricidade em caso de
manipulação de equipamentos, ou próximo à tomada, ou ainda próximas de centrais de geração de energia, e o risco de corrosão, ou perigo ao risco químico, em contato com substâncias químicas, como é o caso, por exemplo, aqui, neste espaço, das nossas substâncias ali presentes ao lado da nossa capela de manipulação, como ácidos, bases e outras soluções químicas que podem ser comuns a esse tipo de atuação profissional. E ainda também pensando nos insumos necessários para a realização de análises físico-químicas ou da área de diagnóstico que requeram contato ou preparação de soluções de forma prévia. Em relação aos sinais de proibição, são características dos sinais de proibição a coloração vermelha. A coloração vermelha, a faixa indicativa ao centro, orientando quanto à negação, uma cor de fundo branca e um sinal de uma cor de contraste negra também. Esses sinais indicam então para o profissional, para o colaborador ou para o indivíduo presente nesse espaço que é proibido e vedado um tipo de prática, um tipo de realização ou um tipo de adoção de certos comportamentos e atitudes. Vejamos no nosso exemplo, então, a proibição de fumar, proibição de gerar chama ou gerar fonte de calor, proibição de utilizar água para apagar determinados tipos de focos de incêndio ou determinados tipos de chama. E por que proibir de utilizar uma substância que é comumente utilizada para apagar chamas ou para evitar focos de incêndio? Porque dependendo da origem deste incêndio, a água pode complicar e agravar a situação. Por isso, existem diversidades em tipos de extintores que são requeridos, por exemplo, para incêndios com substâncias químicas, que sejam voláteis e tenham reação com a água, ou ainda para proibir alocar água em um foco de incêndio realizado ou próximo a um ambiente que esteja conectado, a um equipamento que esteja conectado à eletricidade. Isso poderia acarretar em mais riscos, tanto à saúde da população, ao meio ambiente, à estrutura predial e também a todos os atores ali presentes envolvidos nesse tipo de prática profissional. Outros sinais de proibição: proibido utilizar os elevadores em casos de incêndio e proibida a entrada de pessoal não autorizado, considerando que a população em geral não possui qualificação profissional nem as orientações necessárias para adentrar a um ambiente que possua riscos específicos para os quais apenas profissionais capacitados e orientados podem frequentar. Partindo para os próximos sinais, são os sinais de obrigação, que determinam e impõem para o profissional e para a população a obrigatoriedade da adoção de um equipamento ou da utilização de um recurso para adentrar um ambiente ou para realizar tal prática. Como, por exemplo, aqui na nossa imagem, a obrigatoriedade da utilização de protetores faciais, ou ainda protetores auriculares, protetores oronasais para proteger a nossa via respiratória. Obrigatoriedade de utilização de luvas, obrigatoriedade da utilização de botas e obrigatoriedade de protetores faciais, como é o caso do Face Shield. A coloração desses sinais de obrigação serão sempre azul e a cor de contraste branca, indicando sempre o objeto ou aparato necessário que deve ser portado para a realização de uma atividade ou para adentrar um ambiente específico. Sinais de orientação e salvamento. E esses são os mais comuns e também se observam presentes fora das estruturas laboratoriais. Por exemplo, são presentes e obrigatórios em estruturas comuns, onde existe um fluxo de pessoas, como corredores, salas de espera, de empresas, indústrias ou espaços que recebam um grande fluxo de pessoas e colaboradores. Iremos observar também a presença e a obrigatoriedade destas sinalizações em todas as organizações que contarem com uma CIPA, com uma comissão interna própria de prevenção a acidentes. Como exemplos de sinais de orientação e salvamento, a gente vai ter os sinais de saída de emergência, escada de emergência comuns em estruturas prediais, indicação de sinais de primeiros socorros, que normalmente contemplam e comportam os equipamentos, os insumos necessários para um atendimento de primeiros socorros, maca de salvamento e o chuveiro e lava-óleos de emergência, que são obrigatórios dentro de estruturas laboratoriais. Por quê? Em caso de sinistro envolvendo temperatura ou ainda contato com determinadas substâncias, os colaboradores devem possuir em proximidade os recursos necessários para acionar
um equipamento de salvamento, como é o caso de um chuveiro, no caso a exposição a temperaturas ou ainda queimaduras por contato com determinadas substâncias. E o lava-óleos de emergência também possui a mesma finalidade, porém, por uma utilização imediata direcionada aos olhos dos colaboradores, dos profissionais presentes dentro desses ambientes, que podem ser laboratoriais, hospitalares ou clínicos. E aí você pode estar pensando, mas eu conheço essa coloração de alguns equipamentos, eu conheço essa coloração esverdeada de estruturas como, por exemplo, o chuveiro e lava-óleos de emergência. E você está correto, a coloração desses tipos de equipamentos, desses tipos de objetos, eles também correspondem à sua sinalização de emergência, a sua simbologia propriamente dita. Por isso, os extintores irão apresentar as colorações vermelhas, os chuveiros e lava-óleos de emergência e as próprias caixas de contenção de equipamentos de atendimento de primeiros socorros terão a indicação branca e verde, configurando as características dos sinais que comportam essas orientações. Sinais de controle e incêndio. E aqui você está reconhecendo e observando sinais que indicam, por exemplo, a presença de extintores de incêndio. Lembrando que existem classificações diferentes para essas estruturas e para estes equipamentos. Presença de um interfone ou telefone de emergência em caso de incêndios. A presença do mangotinho e também a presença de hidrantes ou mangueiras que podem destinar e que podem ser utilizados como equipamento de controle de incêndio por profissionais capacitados que tenham recebido o devido treinamento pela CIPA ou pelos próprios cipeiros dentro das organizações. Contudo, a presença destes sinais e, consequentemente, da extrapolação da sua coloração para os objetos, da coloração vermelha e para o sinal para a cor de contraste branca, vão se fazer presente em estruturas como, por exemplo, os extintores, os hidrantes e mangueiras que podem ser utilizados também pela equipe de corpo de bombeiros em caso de um sinistro envolvendo um incêndio. Partindo, então, para o nosso próximo tópico, que são os mapas de risco, esse tipo de mapa contém e apresenta para todos os profissionais e atores presentes dentro desses ambientes os riscos que estarão ali presentes. Por definição, e considerando a obrigatoriedade da presença desses mapas de risco dentro das organizações, a gente tem a norma regulamentadora número 5, que ganhou muito poder e foi tornada obrigatória nas organizações que contam com CIPA, com as comissões internas de prevenção a acidente, a partir dos anos 80. E essa obrigatoriedade foi reflexo de muitos problemas, incidentes e acidentes propriamente ditos dentro das organizações, em especial na Europa. A obrigatoriedade, então, da presença de um mapa de risco dentro desses ambientes, sobretudo de forma obrigatória, onde houver uma comissão interna de prevenção a acidentes, e a gente vai ter uma diferenciação quanto à coloração. Por exemplo, neste mapa, nessa estrutura, neste arquivo e neste documento que contém a informação para o colaborador do tipo de risco que ele estará exposto ao adentrar aquele ambiente, existem um sinal, uma simbologia que configura um grupo e um risco específico e um grau e uma intensidade diferentes. Por exemplo, um círculo verde configura e representa dentro de um mapa de risco a exposição a um risco biológico, que pode ser pequena, média ou intensa. Da mesma forma, as demais colorações, vermelha indicando um risco químico, marrom indicando um risco biológico, amarelo um risco ergonômico e azul um risco de acidente. Todas em diferentes intensidades e um nível de observância diferente por conta da sua atividade a ser realizada lá. Cabe lembrar também que a elaboração dos mapas de risco são de responsabilidade dos profissionais capacitados para isso, como, por exemplo, os engenheiros de segurança de trabalho, os técnicos em segurança do trabalho, que irão validar esse tipo de informação antes dela ser apresentada aos colaboradores que compõem essa estrutura, este espaço e que frequentam este laboratório. E para que a gente possa observar aqui, estão presentes diferentes discos que representam riscos em pequena intensidade, médio e grande. E pensando também em padronização, a métrica e o tamanho da representação destes riscos dentro de um mapa também seguirá a escala indicada pela ANR número 5. 1 centímetro de diâmetro para riscos pequenos, 2 centímetros de diâmetro para riscos moderados e médios e 4 centímetros de diâmetro para riscos grandes. E para que a gente possa observar um pouquinho da aplicação destes riscos em estruturas laboratoriais, observem a imagem que está na sua tela, onde a gente tem um laboratório com a realização de diferentes análises, diferentes interações e com diferentes finalidades,
onde são representados riscos em diferentes colorações e intensidades. Ou seja, a presença de um mapa de risco e dessa informação de representatividade e pictórica dos riscos ali presentes já trazem de forma inerente para o colaborador a ciência que, ao realizar uma interação com a bancada de vidrarias quebradas, por exemplo, eu tenho a exposição a um risco elevado de contato e de sinistro. Ou seja, eu tenho um risco que requer uma atenção elevada para o contato com aquela bancada, em específico por conter vidrarias quebradas. Onde eu tenho a realização e armazenamento de produtos, eu tenho riscos biológicos, eu tenho os riscos químicos, eu observo ainda os riscos nas diferentes estações e relacionados a diferentes estruturas, como, por exemplo, a rede elétrica ali representada pela luminosidade. Então, a realização e a presença de uma estrutura como essa se faz obrigatória e traz uma sinalização de alerta e de atenção ao colaborador, ao profissional, ao ator dentro deste ambiente que irá adentrar ou realizar uma atividade neste local, por exemplo. E, por fim, o último tópico desta nossa unidade, que compõe este encontro, refere-se à biossegurança e os organismos geneticamente modificados. Vejamos uma breve recapitulação desta nossa construção. Se eu tenho a manipulação de agentes biológicos e espaços laboratoriais que possuem riscos, eu devo considerar as especificidades e eu devo considerar as normas e padrões que devem ser atendidos para que eu possa realizar a minha atividade profissional, a minha atividade laboral e minha ocupação dentro deste espaço. Essas normas não se fazem diferente quando você está manipulando um organismo vivo. No caso, uma bactéria na qual você quer manipular ou inserir ainda um gene de interesse para que ela possa expressar uma característica. E por mais complexo e fora da nossa realidade que isso possa parecer, a manipulação genética, fruto da engenharia e da biotecnologia, já acontece há muito tempo. O próprio homem é seletista nas características animais e vegetais que ele deseja cultivar ou consumir. Isso, por si só, já se trata de uma manipulação por seleção, com base na seleção de características de interesse. O advento da ciência e da tecnologia fez com que a humanidade pudesse manipular características genômicas, manipular informações presentes dentro do código genético dos seres vivos, fazendo com que eles possam realizar determinadas ações, realizar atividades ou ainda expressar características significativas que sejam benéficas, como, por exemplo, a síntese de produtos e insumos que são necessários para os serviços de saúde, seja para o desenvolvimento de fármacos, para testar novas drogas, ou ainda para o desenvolvimento de vacinas ou outras soluções que sejam de interesse da humanidade. Portanto, pensar na manipulação desses organismos geneticamente modificados é imprescindível para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento e o advento da ciência e da tecnologia em atendimento às necessidades humanas. E isso faz com que os organismos geneticamente modificados sejam alvo de interesse e sejam alvo também de preocupação para com os riscos e benefícios observados dentro desses ambientes e observados enquanto resultados de sua manipulação. Por definição, organismos geneticamente modificados são organismos que tiveram parte do seu material genético modificados para expressar uma característica de interesse, ou um comportamento, ou realizar uma ação que seja de interesse da humanidade. Portanto, eu tenho a segmentação, a fragmentação e a seleção de áreas dentro do genoma desses organismos que sejam de interesse da humanidade. E ao acrescentar um trecho, uma informação genética, oriundo de outro organismo vivo, ainda que da mesma espécie, ou de outra espécie, representa um risco em função da síntese metabólica desconhecida e também por conta da síntese de expressão, ou seja, a partir desse nosso exemplo de uma bactéria, se eu insiro nela um gene específico que vem de outro ser vivo, eu preciso de certeza científica de que o comportamento, a expressão, o metabolismo e a síntese metabólica não irão representar risco para a saúde da população e do meio ambiente. Toda essa polêmica quanto aos organismos geneticamente modificados e os transgênicos também foi observado na década de 80 e 90, em que houve o advento da utilização dessa tecnologia junto a culturas, a monoculturas, para obtenção de cultivares mais interessantes, mais benéficos e também que sejam de interesse da humanidade. E como reflexo disso, a gente observa então a nossa Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 do ano de 2005. Apesar de não ser a primeira lei em biossegurança que regulamenta e se direciona à reflexão
sobre a interação da humanidade com a manipulação dos organismos geneticamente modificados, ela contempla a maior parte de informação e todos os protocolos necessários para que a manipulação e a condução de análises, experiências envolvendo os organismos geneticamente modificados possam acontecer de forma segura. E claro que a legislação neste ponto e neste nível de maturidade quanto às informações, fiscalização e também quanto à compreensão das informações voltadas aos organismos geneticamente modificados é reflexo de um avanço histórico, que trata também das potencialidades e principalmente dos riscos que devem ser observados. Como benefícios da utilização de organismos geneticamente modificados na área da saúde, a gente pode observar organismos que sejam necessários para a síntese de substâncias que deem origem a pesquisas ou de substâncias que sejam necessárias para o desenvolvimento de fármacos, por exemplo, ou para o desenvolvimento de uma bioprospecção, que é a obtenção para uma aplicação humana de um prospecto, de um metabólito, de uma substância que seja de origem natural, que tenha sua origem de um ser vivo, por exemplo. Como no caso das substâncias extraídas de plantas, das substâncias químicas extraídas de plantas ou ainda das substâncias químicas extraídas dos animais e que sejam de interesse à população humana para o desenvolvimento de alguma substância, algum produto que venha a ser benéfico para a qualidade da saúde da população. Essas temáticas encerram então a nossa discussão referente à unidade de especificidades em rotina laboratorial e a gente se encontra na sequência para dialogarmos acerca de mais uma unidade do nosso material didático. Até lá!